Go FM. Obrigado, Mário. Muito bom dia a todo o auditório da Golo FM, seja através dos nossos emissores, seja na nossa emissão online. Connosco estão hoje dois bravos do pelotão da Montanha Nacional. São irmãos, um chama-se Rui, o outro chama-se Paulo. Os dois são Ramalho, fazem parte de uma das melhores equipas nacionais desta modalidade fantástica que é a montanha. Ir contra o cronómetro, galgando curva a curva por uma montanha acima com carros super rápidos, no caso deles os mais rápidos de todas as braquetas. O Rui, que se sagrou pela primeira vez na sua carreira campeão nacional absoluto. O Paulo foi terceiro classificado, mas tem já no seu pecúlio 2 títulos nacionais. São dois dos pilotos mais acarinhados do panorama da montanha portuguesa. Rui, Paulo, muito bom dia aos dois. Bom dia. Eu vou começar, obviamente, pelo Paulo, porque tem funções também de responsabilidade na equipa que vocês os dois montaram, a PR Mini Racing. Paulo, antes de mais, parabéns também pela vitória coletiva. Como é que surgiu, vocês que já estão na montanha praticamente desde o início deste século, como é que surgiu esta vossa paixão pela velocidade e mais propriamente por galgar a altimetria de uma montanha contra o cronómetro? Bom dia e obrigado pelo convite. Eu acho que isto, a data precisa, não sei indicar, mas eu acho que está nos nossos genes, pelo menos no meu sangue. O meu irmão provavelmente por influência minha, mas eu desde os 4 anos que tenho fotografias em casa nos carrinhos a pedais de capacete e portanto acho que já desde aí sempre a paixão automóvel teve presente. Depois foi uma questão de dar tempo ao tempo e de evoluir e de tornar-me maior de idade para que as coisas depois tomassem outras dimensões, outras proporções. E construir uma fantástica carreira. 2 títulos nacionais, 5 vezes vice-campeão nacional, agora a homenagem mais do que justa que foi feita na Gala da Montanha como prémio carreira, por uma carreira estonteante, desde que, como eu lhe disse, do dobrar para este século XXI, caso para dizer que valeu bem a pena todo o esforço que colocou e que colocaram ao serviço desta modalidade e do vosso hobby pessoal. Sim, efetivamente, mais do que o esforço, foi mais uma paixão e a concretização de um desejo e de um sonho de praticar primeiro este desporto. Quando iniciei, o objetivo era iniciar-me no desporto. Como sabe, é um desporto um pouco elitista, com custos elevados, não é de fácil acesso a todos, infelizmente, como nós sabemos. Mas a partir de um certo momento, depois de me ter iniciado em 2000, as coisas foram evoluindo até que os objetivos começaram a aparecer, primeiro pelas categorias, depois já a pensar, quando me lancei nos protótipos, a pensar nos campeonatos absolutos. Portanto, tudo teve o seu tempo, tudo teve a sua fase de evolução e eu, obviamente, que adaptando-me a cada um dos carros. Não vou atrever-me a dizer que tenham começado nos carrinhos de rolamentos, mas de vez em quando até que nos dava gozo um dia destes fazermos a montanha ao contrário num carrinho de rolamentos. Mas, Rui, foi o ver o irmão interessar-se que também o fez ganhar esse bichinho pelo desporto automóvel? Também desde muito novo que também tive acesso já, digamos, a karts caseiros feitos pelo nosso avô. Isto já vem de longe, já vem de 2 gerações antes. Foi o nosso avô que nos pôs o bichinho e que nos proporcionou ter acesso a carros, digamos, karts artesanais feitos pelo nosso avô, com motor motorizadas bastante antigas. Eu lembro perfeitamente do meu irmão começar-me logo a pôr tardes inteiras numa subida, por exemplo, a fazer pontos de embreagem para treinar os pontos de embreagem para quando tirasse a carta já estar, entre aspas, habituado, não é? E a partir daí sempre estive de certa forma ligado aos carros, não profissionalmente. O meu irmão já fazia rampas no Mini, e quando tivemos a oportunidade, o meu irmão proporcionou-me participar em 2 ou 3 rampas por ano com o Mini que ainda temos em casa, Grupo 5.
Faço esta pergunta agora ao Paulo, também ao Rui, se nos quiser dar o gosto de se juntar à conversa a qualquer momento. Esta ida também pelo culto académico da engenharia, é um resultado da paixão pelos automóveis ou é ao contrário? É a engenharia que cada vez mais provoca paixão pelos automóveis, Paulo? Não, isso estava intrínseco que o início do meu percurso académico tinha que ser obrigatoriamente engenharia mecânica, porque não havia outro curso que me incentivasse e, portanto, obviamente que a engenharia mecânica foi a primeira opção e única. Portanto, a partir daí... Na altura não havia engenharia automóvel ainda? Fiz bacharelato em engenharia mecânica, depois, passados uns anos, surgiu a licenciatura no ramo de transportes, com uma forte componente de cadeiras relacionadas com o automóvel, e tirei a licenciatura nessa área. Depois fiz uma pós-graduação na área de gestão de empresas e agora, há coisa de 2-3 semanas, terminei curiosamente um mestrado em que a minha tese foi a gestão de uma equipa de motorsport, que no fundo retrata em pormenor e de uma forma bastante rigorosa a gestão da nossa equipa, contextualizada obviamente no mundo automóvel e nas outras modalidades que existem no mundo automóvel. É curioso, o Rui falou aqui de um ponto essencial, o facto de durante muitos anos este país não ter propriamente um ensino académico especificamente votado para a área automóvel. No entanto, agora estamos num turnover quase completo, porque fico feliz em saber que a Academia já tem teses como a sua, em que são direcionadas para a questão do desporto automóvel. É a pergunta que eu lhe faço a seguir ao Rui. Ainda há alguma reticência ou já começamos a ter um bocadinho mais de abertura a esta questão dos automóveis enquanto ensino académico? Ainda é muito pioneiro, porque o nosso mercado nacional tem pouca procura de técnicos especializados para a área do desporto automóvel. Sabe Deus, para o automóvel comercialmente, que infelizmente não há assim muita oferta de emprego, embora seja muito desejado para quem termina um curso na área de engenharia automóvel, muito mais específico é a nível de motorsport e, portanto, há pouca oferta de cursos específicos. O meu irmão ainda ele pode falar nisso, ainda tentou, ainda teve em Inglaterra a estudar num curso relacionado com... Era engenharia motorsport mesmo. Muito bem. Mas depois, por motivos particulares, não deu continuidade e não terminou. Rui, esta busca de conhecimento mais teórico é algo fundamental para quem quer encarar de uma forma séria o desporto automóvel nos tempos que correm? É sim, depende muito, acho eu, depende muito da posição que a pessoa, assim, se quer ser piloto, conduzir, acho que os estudos não influenciam muito nisso, porque de certa forma nasce com, acho eu, que nasce com a própria pessoa, e só mesmo praticar bastante, começar desde cedo nos karts, ir evoluindo por aí. Mas sei lá, para ser, por exemplo, um chefe de equipa, para gerir uma equipa, não é fácil. Mesmo assim, não acha que os pilotos, é uma pergunta que faço aos dois, que um pouco mais de conhecimento teórico permite também um piloto evoluir no que concerne às afinações e à relação que tem com as suas equipas? Ou continuamos a ser uma questão de instinto? Eu sou suspeito em complementar o que o meu irmão está a dizer. Eu não concordo totalmente, obviamente que a capacidade intrínseca de um piloto normalmente já está nos genes dele, não é? Ou tem ou não tem? Ou tem ou não tem, não é? Principalmente quando se anda ao nível elevado como nós andamos. Mas eu acho que a componente de conhecimento teórico nesta área específica, e eu neste caso sou um felizardo, porque tive formação a esse nível, é uma mais-valia imensurável, porque eu, quando me sento no carro e ponho um capacete, eu sei se os parafusos estão todos apertados, para que lado é que está cada roda, que pressão é que os pneus têm, o que é que devo fazer se o carro reagir de uma maneira ou de outra, e tenho essa componente
muito forte e que me posso dizer que me distingue de uma boa parte de pilotos que se limitam a pôr o capacete, sentarem-se no carro e limitarem-se àquilo que os mecânicos pensam que é o melhor para o piloto. Portanto, o meu irmão, de uma forma talvez não pensada, já tem algum tipo de background técnico, mas o simples facto de ser só piloto não é suficiente. Basta recordarmos o exemplo de Niki Lauda, que era um afinador nato de automóveis, que tinha capacidades acima da média de pilotagem, mas às tantas o James Hunt tinha às tantas capacidades muito mais elevadas, mas depois não tinha capacidade de afinar os Fórmula 1s e às vezes via-se surpreendido como é que o Niki Lauda às vezes tirava 1 ou 2 segundos aos tempos dele. Exatamente. O Rui, no seu caso, vai mais para a pista em que transforma aquele traçado de montanha, sabendo que felizmente tem um bom chefe de equipa que vai ver os parafusos um a um, não é? Mas sim, sem dúvida, mas também não só o meu irmão, mas como o resto da nossa equipa. Como é óbvio. Os nossos mecânicos, os nossos eletricistas, a equipa completa formam um conjunto muito forte e que traduziu-se ao longo destes anos nos resultados que temos tentado alcançar. Vai ser por aí que vamos iniciar a segunda parte desta conversa logo a seguir ao noticiário das 10 da manhã. Vamos conhecer melhor a PR Mini Racing, serviços de engenharia. Connosco hoje estão 2 verdadeiros campeões do desporto motorizado português, especificamente da área da montanha, eles que este ano disputaram o Campeonato Nacional de Montanha Valvoline 2017, o Rui Ramalho, que foi campeão nacional absoluto, o Paulo Ramalho, que esteve no pódio desse campeonato absoluto, a equipa PR Mini Racing que dominou por completo esta época. Eles são os nossos convidados esta manhã. Mário, voltamos logo a seguir ao noticiário das 10. A emissão continua contigo, Paulo. Go with you. Estamos de volta para esta conversa com Paulo e Rui Ramalho, os 2 pilotos da PR Mini Racing que este ano brilharam, bem brilhar no Campeonato Nacional de Montanha Valvoline 2017, o Rui que foi campeão nacional absoluto, o Paulo que esteve no pódio. Paulo, vou começar uma vez mais por si, vamos explicar um pouco ao auditório da Gol FM o que é isto da PR Mini Racing enquanto equipa, aliás acabou de defender uma tese de mestrado sobre a gestão da mesma, como é que surgiu esta ideia de criarem a equipa e já agora um pouco da história e da evolução que a mesma teve até mais este momento brilhante de mais um título nacional obtido, e não é o primeiro. A equipa surgiu mal, me iniciei na montanha no ano 2000, em que na altura limitava-me a levar uma caixa de ferramenta de mão e reunir 4, 5, 6 amigos para me ajudarem. Com o andar dos anos, com o passar dos anos, esses mesmos elementos foram, alguns deles, curiosamente ainda se mantêm desde essa altura, porque têm efetivamente perfil e conhecimentos técnicos para efeito, mas outros foram-se juntando ao longo dos anos, nomeadamente a partir do momento em que comecei a correr nos protótipos. Efetivamente e curiosamente, a nossa equipa não é mais do que um conjunto de elementos com conhecimentos técnicos elevados, mas curiosamente com um denominador comum que são todos eles meus amigos. Portanto, eu não sei muito bem explicar como é que isto é possível, mas a verdade é que talvez a necessidade tenha criado o efeito, quer dizer, alguns ingressaram porque tinham gosto e paixão pelo desporto automóvel e eu dei-lhes a oportunidade de ingressarem na equipa e obviamente que desde o primeiro momento foi-se criando uma relação de amizade que tem formatado a nossa equipa e eu posso dizer que é um dos fatores que distingue a nossa equipa de todas as outras, que é que os nossos elementos da equipa têm todos relação de amizade comigo e entre eles. Ou seja, será o melhor da amizade que se junta ao melhor do profissionalismo e do conhecimento técnico. É verdade.
eu posso dizer que o sucesso da nossa equipa está na forte ligação entre todos os elementos, todos remarem para o mesmo lado para atingir objetivos, de uma forma organizada e ambiciosa, mas com um denominador comum de que sermos amigos, quer dizer, como se fôssemos uma família. Normalmente não se costuma-se dizer amigos, negócios à parte. Neste caso, posso dizer amigos, sucesso da equipa. Rui, e esse sucesso este ano levou a algo que eu sei que já sonhava há muito, o título nacional absoluto. Antes de mais, parabéns, campeão. É o campeão em título, irá de certeza pensar só na defesa dele depois de agora também das festividades de Natal, mas queria obviamente lhe perguntar que sensações, como é que se sente agora que é campeão nacional absoluto de montanha? É uma sensação espetacular, que já andamos a tentar fazer tudo por tudo para chegar a este título, já ao 4º ano. Nos últimos 3 anos atingimos só o vice-campeonato. O mais engraçado é que há 4 anos atrás, a primeira vez que o meu irmão me proporcionou fazer o campeonato, a época completa, só a meio do campeonato, quase no fim, é que me apercebi, entre aspas, de quando perto estava de ser campeão nacional. Uns azares, uma sorte também, mas sempre a tentar lutar ao máximo, habituar-me ao estilo de carros que são os protótipos, que nada tinha a ver com o que eu estava habituado a conduzir, não é? Ao longo destes anos fui-me aperfeiçoando, digo mesmo, perdendo o medo, e acreditar também que, lá está, como falámos há bocado, ter a confiança, 100% de confiança na nossa equipa, que os parafusos estão todos bem apertados, as rodas todas bem apertadas, sair da tenda para a grelha a dizer que Rui é fundo, não uso o travão, coisas assim do género, para me incentivar a ir por lá acima, sempre a fundo. 3 vice-campeonatos, algumas vicissitudes nesses 3 anos. Então, qual foi o clique para este ano realmente chegar ao título, para além, obviamente, do talento, de todo o profissionalismo que a equipa colocou? O que é que correu melhor, Rui? Sim, para já, finalmente adquirimos um carro, o Osella PA 2000, adquirimos um carro à altura do objetivo e da concorrência, digamos, não é? É um carro fabuloso, diferente, mais uma vez, diferente de tudo que alguma vez me conduzi até hoje. Um carro fabuloso, extremamente rápido, e acho que era o que faltava para completar um campeonato em primeiro. Vamos resumir a época para o nosso auditório. Pontos altos, pontos menos altos desta época de 2017 até chegar ao almejado título. Os momentos altos foram as vitórias e os momentos baixos foram os segundos lugares. Terão sempre que ser, Paulo. Era uma pergunta um bocadinho filosófica, mas obviamente esta é para o mestre Paulo Ramalho. As não vitórias terão que ser sempre momentos maus? Nem sempre. Não vejo como isso. Não vejo dessa maneira. Eu acho que os segundos lugares às vezes são resultados que nos obrigam a refletir, a perceber porque é que não alcançamos o primeiro lugar, e no caso deste ano, meu irmão tem pelo menos 2 resultados de segundo lugar em que perdeu por cerca de 300 milésimas de segundo a vitória em cada uma dessas 2 provas que eu estou-me a referir. Estou-me a referir à Penha e a Santa Marta, assim no imediato, por falhas, entre aspas, de pilotagem. Na Penha, a abordagem ao último gancho, na última subida, com um excesso, fez perder algumas décimas de segundo ali naquele gancho, foi o suficiente para perder ali
mais de 3 décimas de segundo, seguramente, e na rampa de Santa Marta 2 partidas das melhores subidas, portanto foram aquelas que contaram para o somatório da classificação, 2 partidas mal conseguidas em que houve falha nas partidas. Tudo isto é depois analisado na altimetria? É tudo analisado no momento, pelos meios que nós conseguimos recolher de dados dos Ozelas, e por acaso está aqui o Tiago, que é o nosso informático, que faz esse tipo de gestão de informação e que depois discutimos em conjunto. Mas os segundos lugares às vezes também servem, obviamente, para nós refletirmos sobre o que correu menos bem, e também, eu posso dizê-lo, que este ano houve uma grande gestão da minha parte a nível de incentivar mais ou menos o meu irmão em determinados traçados, porque eu sabia que o nosso protótipo teria vantagens teóricas a nível de características técnicas em determinados traçados de rampa, e aí incentivamos e demos indicações ao meu irmão para apostar tudo e mais alguma coisa, e a utilização de pneus novos, etc. Mas sabíamos outras rampas, nomeadamente as mais encadeadas e mais curtas, de que teríamos alguma dificuldade dadas as dimensões do nosso protótipo face à concorrência. E, portanto, houve ali algum tipo de gestão de meios e obviamente, de controlar riscos, porque ao nível em que o meu irmão andou este ano, um azar qualquer pode ser bastante grave, e portanto temos que saber gerir isso. Rui Ramalho, foi um campeonato super bem disputado, com um domínio da vossa parte, mas onde a concorrência também esteve em bom nível. Há bons pilotos no Campeonato Nacional de Montanha Valvoline, e isso só ainda dignifica ainda mais a sua vitória e dignifica um campeonato que está cada vez mais competitivo. Sim, sem dúvida. O principal adversário que tive este ano foi o Pedro, não é? Pedro Salvador. Pedro Salvador, o qual também admiro bastante. Já há muitos anos que sou amigo dele e que vejo os resultados todos onde ele participa, tira sempre bons resultados. Quando soube que ele este ano iria fazer também o campeonato, pensei cá para mim, vou ter que dar tudo por tudo. Até cheguei a ficar de certa forma desanimado, porque mesmo a pensar, e mais uma vez não vou conseguir, o que só torna o título mais saboroso. Exatamente, e graças ao meu irmão, que desde o início me disse que nada é impossível, não é? Que para me concentrar no que eu tenho que fazer durante o campeonato todo, e realmente surgiu essa alegria de ganhar um campeonato. Eu pego nas palavras do seu irmão Paulo para realçar uma coisa. Eu, obviamente, e em termos de esclarecimento do auditório, tenho a honra de muitas das vezes estar também a trabalhar no Campeonato Nacional de Montanha, e uma das coisas que eu admiro imenso no campeonato é a forma como vocês se dão todos uns com os outros. E quando falamos, por exemplo, deste adversário mais direto, que disputou taco a taco muitas das provas do Pedro, o laço, a admiração e, eu diria, o respeito mútuo que existe. É um facto. Eu só complementava uma coisa que o meu irmão estava agora a dizer, relativamente ao título que alcançou este ano, de que ao meu irmão faltava-lhe o clique de que seria capaz. Nos outros 3 anos anteriores, em que foi vice-campeão, nós efetivamente tínhamos um grande handicap técnico nos nossos junos, os carros ingleses que nós utilizávamos, em que tínhamos cerca de mais 100 kg para a concorrência, e o meu irmão, mesmo assim, com 100 kg a mais, nos 2 primeiros anos, andou ali até ao último metro a discutir o campeonato, portanto, temos que referir isso. E este ano, obviamente que quando nós soubemos que o Pedro iria fazer o campeonato de montanha, o Pedro Salvador, meu amigo, quero referir isso e sublinhar isso, obviamente que para nós foi, mais um obstáculo extra que vamos ter, mas vamos ter que ir à guerra. E curiosamente eu e o Pedro Salvador tivemos uma reunião pessoal entre os dois, antes de começar o campeonato,
em que estávamos a discutir algumas questões técnicas regulamentares do nosso campeonato, e eu disse-lhe: ó Pedro, este ano a nossa relação de amizade para mim está acima de tudo. No entanto, este ano eu vou colocar a carne toda no assador e vou proporcionar ao meu irmão todos os meios possíveis e imaginários para que ele seja campeão. Portanto, não vou olhar a meias, não vou olhar a despesas, não vou olhar a nada. Portanto, vai ser uma aposta pessoal minha, um desejo pessoal que eu já tenho há muito tempo por concretizar de ele ser campeão, e, portanto, dê por onde der, vai ser tudo. Depois, logo se verá, prova a prova, o que é que vai acontecer. Ele ficou assim um bocado surpreendido, porque eu normalmente não sou assim tão direto e tão objetivo como fui nesses 20 minutos de conversa que tivemos antes de começar o campeonato, mas compreendeu. Disse ao Pedro: eu nem que tenho aqui hipotecar-bens pessoais, mas este ano não sei o que é que, só no final do ano é que vamos saber o resultado, mas o meu irmão vai ter tudo aquilo que nunca tive, e portanto este ano vamos com tudo, vamos lutar com todos os meios possíveis e imaginários. Espero que compreendas, é uma aposta pessoal, é um objetivo pessoal, e portanto vai ser deste modo. Ele ficou um bocado surpreendido na altura, talvez pela minha reação, mas ao longo do ano ele compreendeu perfeitamente aquilo que eu lhe quis transmitir de uma forma aberta e sincera e de amigo, daquilo para aquilo que nós íamos este ano. Muito bem, e conseguiram. Puseram a carne toda no assador e saiu uma carne grelhada mesmo gourmet. Vamos sair agora para mais um noticiário. Daqui a pouco voltamos para a terceira e última parte desta entrevista com Rui e Paulo Ramalho, os dois pilotos da PR Mini Racing, que este ano levaram uma vez mais a equipa, e neste caso o Rui, aos títulos nacionais absolutos do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline. Go FM. Estamos de volta para a terceira e última parte da entrevista com Paulo e Rui Ramalho, os dois pilotos da PR Mini Racing, que nos deram o prazer de serem convidados da manhã informativa da Gol FM de hoje. Paulo, vou começar uma vez mais por si para lhe perguntar se o Campeonato Nacional de Montanha está de boa saúde e recomenda-se. Eu sou um bocado suspeito em falar sobre o campeonato, embora não tenha funções diretas pela gestão do campeonato, mas como 18 anos de participação tenho um carinho muito especial por este campeonato. Mas não tenho dúvida nenhuma que o campeonato atualmente está de excelente saúde, atravessa um momento que eu nunca vi ao longo destes 18 anos, com uma evolução nos últimos anos, desde que foi criada a Associação de Pilotos de Montanha, a APAM, em que a partir desse momento começou a haver, digamos, uma representatividade muito forte da parte dos pilotos, junto das diversas entidades que levam a cabo o campeonato, nomeadamente os clubes organizadores, a própria federação, a FPAC, as câmaras municipais por onde passam as provas do nosso campeonato, e efetivamente esta união de esforços e este diálogo que foi criado a partir dessa altura tem levado a que o campeonato tenha evoluído de uma forma galopante e exponencial que eu nunca tinha visto no passado. Eu recordo nos primeiros anos nunca ver o presidente da FPAC assistir a uma rampa. Nós, para falarmos com o antigo presidente, ou os antigos presidentes, não do Dr. Manuel Melo Breiner, mas dos seus antecessores, nós não conseguimos falar, não havia diálogo, era tudo imposto, etc, etc. E agora, recentemente, nestes últimos anos, o diálogo é excelente, quer dizer, nós pilotos da APAM reunimos em assembleia, fazemos sugestões que são aprovadas internamente pela Assembleia da APAM, e depois isso é apresentado à FPAC como sugestões, como, digamos, plano de trabalho para se estudar e se discutir viabilidade para as épocas seguintes. E, portanto, tem havido, nestes últimos anos,
cedência de parte a parte, em que tem levado para o estado em que nós encontramos neste momento, em que temos promoção própria do campeonato, portanto o próprio campeonato tem promotor, tem patrocinadores, e eu nunca vi isso no passado. E portanto, eu penso que, olhando para o presente e pela qualidade que neste momento temos a estes níveis que acabei de referir, acho que o futuro só poderá ser mais risonho. Rui, concorda com o seu irmão de que o campeonato evoluiu imenso nestes últimos anos? Sim, sem dúvida. Lembro-me há vários anos atrás que não havia o ambiente que há agora, os apoios. Nota-se que a única diferença para mim, fundamental no Campeonato Nacional de Montanha, notava-se muito mais público há uns anos atrás, mesmo quando eu também só assistia. Lembro perfeitamente de haver muito mais público a assistir às nossas rampas. Acha que as regras de segurança, que são cada vez mais exigentes e têm que ser, são um óbice à presença desse público? O facto de hoje em dia, possivelmente em alguns dos locais, e não falo só da montanha, falo por exemplo dos ralis em que isso acontece, o facto de terem que deixar o seu automóvel mais longe, ou é apenas uma questão dos tempos e hoje haver tanta coisa, seja offline, seja online, que faz com que as pessoas se dispersem nas suas atenções e nos seus hobbies? Ou muito me engano, ou eu tenho a sensação que, digamos, há meia dúzia de anos atrás, eu acho que o campeonato de montanha passou por uma fase em que estava praticamente abafado no mundo do desporto automóvel. Eu tenho essa sensação. Vocês sentiam-se o parente pobre das outras modalidades? O meu irmão talvez não tenha essa percepção. Não tenha essa percepção, mas efetivamente nós no passado, quando falo de passado, falo há 10 anos para trás, efetivamente a modalidade de montanha era visto como uma segunda modalidade que fazia parte, digamos, da hierarquia da FPAC. Atualmente é exatamente o oposto. O nosso campeonato de montanha discute, entre aspas, taco a taco, com qualquer campeonato existente da FPAC. E distingue-se deles todos pela capacidade que tem de meios próprios para se promover. Relativamente à questão da quantidade de público, como eu estava-se a referir, efetivamente, às tantas, no passado haveria mais público. Obviamente, atualmente temos rampas como a Falperra, em que temos 200 mil pessoas durante um fim de semana. É uma situação espetacular, não é? Ter 200 mil pessoas, nem um derby de futebol dos maiores. Sobretudo numa montanha. Não? Exatamente. E depois temos outras rampas com bastante público também, mas temos outras que efetivamente pecam um bocado pelo número de público presente nas rampas. Eu vejo isso como uma evolução dos tempos, porque também, se nós virmos à nossa volta, havia muita mais gente no passado a comprar jornais, quando digo jornais, em suporte físico, de papel, e hoje em dia todos os jornais se queixam da queda de venda de jornais. Porquê? Porque as pessoas, de uma forma comodista, utilizam a internet, os sites, as redes sociais, etc. Isso acontece tanto na nossa modalidade, montanha, como nos ralis. Na velocidade, é melhor nem falarmos, que é de bradar aos céus de irmos a um circuito de Estoril ou a um circuito de Portimão e não termos nenhum público. E grelhas de meia dúzia de carros. E grelhas em alguns campeonatos com 8, 9, 10 carros. E em corridas do aí vai um. Exatamente, infelizmente. Mas não temos público nesses circuitos, quer dizer, e nós também temos algumas rampas em que temos pouco público. Mas, Paulo, permita-me interrompê-lo, mas não acha que por vezes o facto de haver pouco público é compensado por uma coisa que o Campeonato Nacional de Montanha faz que outros campeonatos não conseguiriam fazer, que é levar o desporto automóvel a concelhos do interior, onde manifestamente existem poucas oportunidades para ter um espetáculo desta dimensão? Sim, é verdade. E, efetivamente, nós somos um campeonato itinerante, nós é que vamos de encontro às populações, e essa é a nossa grande mais-valia como campeonato,
porque nós vamos ao encontro das populações mais distantes, dos centros, do Porto, de Lisboa. Nós é que levamos a festa, nós é que levamos os carros. No dia anterior à prova, os carros são expostos, de maneira a chamar a atenção às pessoas, para que as pessoas façam deslocações de 2, 3, 4 km para assistir a uma prova, sem qualquer tipo de despesa, digamos assim. Obviamente que hoje em dia há muita gente que pensará 2 vezes em gastar 200 euros em custos fixos logo direitos, estou a falar de gasóleo e de portagens, para ir ver uma corrida a Portimão, uma pessoa que seja do Porto, para chegar lá e ver um campeonato que é o campeonato de referência de velocidade com 10 carros, e depois ver outros campeonatos com mais carros. Estamos a falar de clássicos, carros já sem homologação, dos fórmulas, etc. Aí já temos mais pilotos participantes, mas a nível de público nós olhamos à nossa volta para as bancadas e não vemos praticamente ninguém, o que é triste, mas efetivamente eu compreendo, porque efetivamente as pessoas hoje em dia têm que fazer contas à vida. A pensar nisso, nós, Campeonato de Montanha, já começamos a apostar em soluções da nova geração. Quando digo nova geração, com suportes via internet, com live streaming, de tempos, de imagens colocadas em algumas situações que temos condições para isso, em direto, publicação de tudo e mais alguma coisa no Facebook do próprio campeonato, e isso permite às pessoas também ter algum comodismo, e aquelas que não se podem deslocar, acompanharem à distância a evolução das provas do nosso campeonato. E, portanto, o nosso campeonato já se está a adaptar às novas exigências do público, da população, porque as pessoas pensam 2 vezes em se deslocarem, porque têm que fazer gestão de custos. Estando vocês no escalão mais alto dos predadores da velocidade no Nacional Montanha, faço agora uma pergunta, não direi invertida, mas sobre esse futuro. Rui, acha que seria importante para a consolidação do futuro deste campeonato a existência, por exemplo, de um troféu monomarca, sobretudo para pilotos iniciantes? Se quer que lhe diga, nem sei o que é que é de responder a essa pergunta. Pronto, eu tenho vários amigos que praticam, fazem track days, que basicamente pagam medos a trocos, digamos. Para ir a um circuito. Não é? Para ir a um circuito com o nosso carro, qualquer carro que seja, o uso obrigatório é só o capacete. Andam cerca de 1h30 sempre a queimar gasolina e pneus, e gastam 50 euros numa inscrição. E depois, no meio disto tudo, há fóruns, há grupos de Facebook, e o que se fala bastante é que o Campeonato Nacional de Montanha, se formos a fazer as contas ao quilómetro, os quilómetros que nós fazemos num fim de semana, e o custo é dos desportos mais caros que temos em Portugal. E tenho vários amigos meus a dizer que não fazem uma prova de montanha, uma ou outra, digamos, porque andam pouco para o que vão gastar. Por isso, um troféu monomarca no Campeonato Nacional de Montanha, não sei até que ponto é que iria ter bastantes adeptos interessados a participar nessa... Tenho 2 perguntas finais de resposta rápida. Vou começar pelo diretor, pelo chefe de equipa. A PR Mini Racing quer estar nas grelhas da Montanha 2018 para defender o título. Posso dizer que o objetivo pessoal que eu tenho é efetivamente marcar presença no próximo ano, por questões muito especiais e muito particulares. Não só, obviamente que a vertente esportiva, digamos que eu já passei testemunho ao meu irmão, portanto, mas continua a ser rápido. Obrigado. Mas efetivamente aquilo que me leva, digamos, a lutar dia a dia, semana a semana, mês após mês, é
eu tentar em abril, março, onde sei que irá iniciar o campeonato no próximo ano, é estar apto para voltar a sentar-me e, portanto, só o facto de me sentar para arrancar. E o Rui para aposta para a defesa do título? Será uma vitória para mim. E, efetivamente, o meu irmão será a aposta para a defesa do título, em que nós vamos voltar a apostar tudo para que ele possa lutar de armas iguais com qualquer tipo de adversário que possa surgir. Agora aqui entre nós, que ninguém nos está a ouvir, vocês os dois picam-se muito um ao outro? Não. Nestes últimos anos em que eu tenho tido algum handicap físico, o meu irmão tem-me um bocado incentivado para ganhar confiança, para recuperar alguma confiança perdida, que é óbvio que a minha diminuição de performance cria alguns receios pessoais, e ele tem-me incentivado nesse sentido. Portanto, digamos, eu a partir de 2013 que passei por total o meu testemunho ao meu irmão, e portanto não tenho tido qualquer tipo, digamos, de disputa com ele, bem pelo contrário, ele está a um nível incomparavelmente superior ao meu. Eu vi isso quando utilizei agora na última prova o carro dele, um carro que eu apelidei logo na primeira subida de besta, porque embora ele seja parecido com o Ozella que eu tenho utilizado, seja parecido, fisicamente eles são iguais, mas a performance é completamente absurda comparativamente ao que eu utilizo. E portanto, quando eu fiz a primeira subida, vi que só alguém capacitado como ele ou como o Pedro Salvador é que são capazes de tirar partido deste tipo de carros. Paulo Ramalho, Rui Ramalho, muito obrigado por trazerem as bestas Ozellas para o Campeonato Nacional de Montanha, mas sobretudo muito obrigado por serem bestiais na pista e excelentes pessoas fora delas. Fica aqui esta entrevista, boa sorte, que seja uma boa época em 2018. Mário, Paulo, passamos um bocadinho do tempo, mas valeu a pena, estivemos a toda a velocidade, fazendo com que a Golo, que no próximo ano é rádio oficial do Campeonato Nacional de Montanha, aqui desse voz aos campeões de 2017. Go FM.